homem era um mágico. A Bíblia diz que este homem enganava as pessoas ali naquela região, e a Bíblia diz que ele era visto como alguém de alto valor, alguém que era achegado com Deus, porque ele iludia as pessoas. Só que um dia Filipe vai passar e vai pregar a palavra de Deus para este homem, e a Bíblia diz que ele aceita Jesus, se batiza nas águas e começa a servir Filipe. E mais para frente você vai ver que após a descida do Espírito Santo, dois homens de Deus vêm até Filipe, impõem as mãos sobre Filipe, e Filipe recebe o batismo com o Espírito Santo. E aí ele olha para aqueles homens de Deus e diz: olha, eu queria pagar isso, eu queria que vocês também colocassem as mãos sobre mim, para que eu pudesse receber essa presença, para que eu pudesse receber este batismo com o Espírito Santo. Só que aqueles homens vão repreender a Simão, dizendo: guarda este dinheiro para você. Era como se ele estivesse falando: as coisas eternas não se compram com dinheiro humano, as coisas eternas não se compram com coisas materiais, físicas. Isso é maravilhoso, é muito amado pela igreja, e a gente sente isso pela forma carinhosa com que os irmãos falam a respeito do pastor. Os irmãos acharam Isaías capítulo de número 55? Nos diz assim: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é bom, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Amém? Amém. Tome teu assento, glorificando o nome do Senhor, exaltando aquele que vive e reina para todo sempre, que nós já podemos sentir, né? Já sentimos a sua presença neste lugar, através dos louvores, dos testemunhos. E eu particularmente acredito que não tem um testemunho mais edificante do que aquele que é contado a respeito do dia em que Jesus encontrou a vida de uma pessoa. Isso é maravilhoso. Aleluia. Meus irmãos, o livro de Isaías, no capítulo de número 55, ele traz uma mensagem que é direcionada ao povo. Só que o interessante é que Isaías ele se utiliza de uma linguagem, no capítulo de número 55, que é uma linguagem comparativa. Isaías faz uma comparação a respeito de coisas terrenas para demonstrar coisas espirituais. Isaías sempre se utilizou dessa linguagem. A exemplo do capítulo de número 6, que Isaías diz, ou no momento em que Isaías é chamado, nós entendemos que Isaías perde uma expectativa no homem, porque ele olha para o trono da terra e ele chega a dizer que no período, no ano em que o rei da terra morreu, ou seja, é como se ele estivesse falando: eu olhei para o trono da terra, e o trono da terra estava vazio. Eu olhei para o trono da terra e eu vi que o rei da terra era limitado, passou-se os seus dias, acabou o seu tempo. Mas Isaías continua fazendo uma comparação de algo espiritual. E aí ele diz que foi neste ano que eu olhei para o alto e eu vi não um pequeno trono como o trono da terra, não um trono limitado como o trono da terra, não uma glória terrena, mas eu olhei para o alto e eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. E Isaías continua dizendo que este trono não era como o trono da terra, que era uma glória passageira, limitada, que quando o homem morre, acaba essa glória, acaba essa fortuna, acaba todos os valores terrenos. Mas ele estava dizendo que as coisas espirituais, elas são ilimitadas, elas não têm fim. É por isso que nós observamos na Bíblia Sagrada a figura da vida eterna. Nós todos estamos limitados a viver um período de tempo aqui nesta terra. Só que nós entendemos e temos uma viva esperança de que nada acaba aqui, de que nós um dia nos encontraremos com o Senhor nos ares e teremos direito à vida e vida eterna. Isaías então ele vai se utilizando dessas figuras de linguagem.
Ele vai fazendo estes comparativos. Quando ele chega no capítulo de número 55, Isaías vai se utilizar da figura de um comércio, que era normal nos seus dias. As pessoas entravam pela cidade onde Isaías estava e eles iam anunciando produtos. Só que tem um porém: estes homens que vinham anunciando os produtos nos dias de Isaías, eles supervalorizavam estes produtos. Era como se eles estivessem dizendo: vocês querem este produto a um valor elevado, ou vocês querem pagar o preço de ir até aonde vende? Nós estamos intermediando este produto. Eu chego até você com este produto em um valor mais elevado, mas eu já paguei o preço por trazer este produto até você. Isaías entra pela cidade contrariando a lógica destes mercadores, que era oferecer produtos com valores elevados. Isaías entra pela cidade dizendo: olha, eu tenho um produto maravilhoso para oferecer para vocês, um produto que nem todo o dinheiro que vocês têm poderiam comprar, um produto que nem toda a conta bancária poderia satisfazer ou cumprir este preço que é tão elevado. Mas Isaías continua dizendo: só que este produto que eu estou anunciando é de graça. Isaías está dizendo: vinde às águas. Foi falado hoje aqui nesta noite a respeito de um convite para vir às águas, para vir a este rio, um rio maravilhoso, o rio da graça de Deus. E é exatamente a respeito disso que Isaías está falando. Ele está se utilizando de uma figura terrena, de uma figura humana, para retratar uma figura espiritual. Todos nós sabemos que a água na Bíblia, ela representa o Espírito Santo de Deus. Então, quando Isaías entra pela cidade dizendo: venham vocês às águas, é como se Isaías estivesse falando: eu estou oferecendo algo que não é da terra, algo que tem um valor tão grande que vocês talvez não poderiam pagar. Só que este produto que eu ofereço é de graça. Este produto que eu ofereço você não vai precisar pagar. Venham e comprem sem dinheiro e sem preço. Aquele que não tem condições de comprar o produto da terra consegue receber o produto espiritual. Isaías está falando a respeito da figura da graça, de algo que aos nossos olhos, de algo que ao nosso valor humano nós não teríamos como pagar, mas nós entendemos que o preço foi pago na cruz do Calvário. Isaías está retratando isso para dizer: eu e você não teríamos condições de pagar, mas o preço já foi pago, e foi pago um alto preço por algo que tem um valor inestimável. E quando nós falamos de preço e de valor, nós entendemos que são duas coisas totalmente diferentes. Quando Isaías está falando: venham todos às águas, talvez para nós a água seja algo que nós até não damos tanta importância. A gente só dá importância à água quando acaba, quando a gente vai ligar a torneira e não tem água, quando a gente vai ligar o chuveiro antes de vir para o culto, chegamos do serviço cansado, e aí a gente liga o chuveiro e não sai água. E aí a gente vai entender que o preço que a gente paga na conta não se compara ao valor que a água tem naquele momento. Quer ver outro exemplo? Você está no deserto e você está caminhando quilômetros e quilômetros. Quando você vai ver a sua água, acabou. Que preço você estava disposto a desembolsar naquele momento? Era um caso de vida ou morte. Sem água no deserto você morre. Então naquele momento você entende não o preço, mas o valor que a água tem. É aquilo que ela agrega a você. Ela está naquele momento representando a sua própria vida. Então quando Isaías entra pela cidade, ele está dizendo: não tem preço, mas tem um valor inestimável. Glória a Deus. E quando nós ligamos isso à figura do Espírito Santo, nós entendemos que muitos homens pagariam um alto preço por algo que é de graça. Nós entendemos que muitas pessoas aí fora estão oferecendo
constantes. Aquilo que quando você dobra o seu joelho na sua casa, aquilo que quando você está lavando a louça na sua casa, você começa a sentir a presença gloriosa do Espírito Santo, e você diz: Deus, eu não era merecedor, eu não tenho como pagar, eu não tenho dinheiro suficiente para pagar, mas você recebe a presença gloriosa do Espírito Santo de graça. Glória a Deus. É uma figura imensurável da graça de Deus que Isaías está oferecendo e dizendo: você não precisa pagar, é de graça. Quando nós olhamos para o livro de Atos, no capítulo de número 8, versículo de número 18, aparece a figura de um homem por nome de Simão. A Bíblia diz que este homem era um mágico, a Bíblia diz que este homem enganava as pessoas ali naquela região, e a Bíblia diz que ele era visto como alguém de alto valor, alguém que era achegado com Deus, porque ele iludia as pessoas. Só que um dia Filipe vai passar e vai pregar a palavra de Deus para este homem, e a Bíblia diz que ele aceita Jesus, se batiza nas águas e começa a servir Filipe. E mais para frente você vai ver que após a descida do Espírito Santo, dois homens de Deus vêm até Filipe, impõem as mãos sobre Filipe, e Filipe recebe o batismo com o Espírito Santo. E aí ele olha para aqueles homens de Deus e diz: olha, eu queria pagar isso, eu queria que vocês também colocassem as mãos sobre mim, para que eu pudesse receber essa presença, para que eu pudesse receber este batismo com o Espírito Santo. Só que aqueles homens vão repreender a Simão, dizendo: guarda este dinheiro para você. Era como se ele estivesse falando: as coisas eternas não se compram com dinheiro humano, as coisas eternas não se compram com coisas materiais, físicas, palpáveis. É por isso que você vê gente que não tem nada de dinheiro no bolso, mas que anda feliz cantando e agradecendo ao dia em que Jesus encontrou ele na sarjeta. É por isso que você vê gente que tem muito dinheiro, que poderia comprar muitas coisas na terra, mas quando você conversa com ele, ele diz: eu daria todo esse dinheiro para sentir a presença gloriosa que aquele povo entra na igreja, dobra o joelho e recebe de forma gratuita. Porque as pessoas entendem que as coisas espirituais não são compradas com dinheiro humano. A graça de Deus, a representação de um Deus tão poderoso. E hoje nós falávamos na escola dominical dos adolescentes a respeito do momento do nascimento de Jesus, e a respeito deste sacrifício de Jesus também, de se entregar na cruz do Calvário, de se fazer homem, de despir-se da sua glória. E ali o texto de 2 Coríntios falava que ele rejeitou a sua riqueza, se fez pobre para nos tornar ricos. Ele deixou a sua glória, ele deixou o seu poder, o seu trono, para descer aqui e se fazer homem como eu e você. E nós que éramos pobres, miseráveis, estávamos fadados, estávamos destinados ao inferno. E aí o livro de João diz que nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, de um Deus que se revelou, que se fez carne por mim e por você, e que este sacrifício dele trouxe a nós aquilo que o dinheiro não compra, trouxe a nós aquilo que a sua conta bancária não poderia pagar. Que nem tudo que nós temos, casa, carro, valores materiais, humanos, financeiros, poderia pagar o alto preço que Jesus pagou na cruz do Calvário. Então tudo de vocês naquilo que não se valor, mas quando vocês entram para dentro da sua casa, a tristeza volta novamente, porque as coisas terrenas trazem uma alegria momentânea, mas aquilo que é espiritual é eterno. Oh glória! Aquilo que é espiritual, o dinheiro não compra. Aquilo que é espiritual é eterno, não é limitado, não é falho, não é terreno. Você não recebe por um período de tempo e depois você volta para casa da mesma forma. Não. Você volta para casa cheio da presença de Deus. Você chega na segunda-feira no serviço e as pessoas olham: como é que você pode adorar desse jeito? Você não diz que tem alguém enfermo na sua casa,
você não disse que tem alguém doente, você não disse que está sem dinheiro, você não disse que não tem mais jeito para algumas coisas na sua vida, e você continua adorando, porque você entende que tudo isso é um processo passageiro. Glória. Paulo diz que as aflições deste tempo presente não hão de se comparar com o peso da glória que em nós há de ser revelada. Aleluia. E aí Isaías continua falando a respeito dessas figuras, a respeito dessas coisas que são humanas, mas que tem um comparativo no âmbito espiritual. Quando nós olhamos para a água, este líquido tão precioso, nós entendemos o motivo porque ele é comparado ao Espírito Santo de Deus na Bíblia, porque é algo que traz vida, é algo que renova. Foi falado aqui a respeito de uma flor, e uma planta ela só tem vida se estiver sendo regada. Só tem vida se estiver sendo regada. A Bíblia diz no Salmo de número 1 que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma planta. Oh glória! O Espírito Santo tem a representação da água, porque a água é vida. Glória a Deus. Mas a água também é limpeza. E aí quando nós cantamos às vezes que mudança em mim fez o meu bom Senhor, nós entendemos que essa mudança foi feita através do Espírito Santo de Deus, que a Bíblia diz que é Ele que convence o homem a respeito do pecado, justiça e juízo. Éramos pecadores, andávamos distantes de Deus, mas o Espírito Santo foi lá, falou com você, limpou a sua vida e te fez exaltar o nome dele. É Ele quem nos mostra a sujeira, que aquele povo estava vivendo na sujeira, comprando água da terra, pensando que essa água iria limpar. Só que quando Isaías entra pela cidade dizendo: venham todos as águas, ele está dizendo: tem limpeza para a sua vida e é de graça. Ele está dizendo: essa água que purifica, essa água que limpa, essa água que restaura é acessível a todos. Você não precisa pagar, você não precisa desembolsar, mas ela purifica e limpa a sua vida. E quando Isaías continua falando a respeito da água, eu me lembro daquela mulher que em determinado dia perde a sua dracma dentro de casa. E a Bíblia vai dizer que ela vai fazer uma limpeza dentro da sua casa para que os valores que estão escondidos retornem. O Espírito Santo faz isso na nossa vida. Ele resgata valores que aos olhos humanos estavam perdidos. Ele entra lá dentro da nossa alma e promove uma limpeza tão grande, a ponto da gente dobrar o nosso joelho e dizer: miserável homem que sou. A ponto da gente reconhecer que somos falhos, que somos limitados, que somos pecadores e que necessitamos das águas para purificar as nossas vidas. E aí quando nós olhamos para Jesus no diálogo dele com a mulher samaritana, nós vamos ver a mulher samaritana olhando para ele, depois que ele faz o pedido de me dar um pouco de água, ela olha para ele e diz: olha, como é que você quer pegar água se você não tem como? É como se ela estivesse falando: para pegar essa água precisa pagar um preço. Para ter acesso a essa água aqui da terra, você precisa ter uma corda, você precisa ter um cântaro, e você não tem nada disso. E é exatamente a figura que os homens usam hoje em dia para ter acesso a essa água. Você precisa pagar. Mas Jesus olha para ela e diz: a mulher, se você soubesse quem te pede água, você me pediria água e eu lhe daria uma água que se faria dentro de você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus não estava falando da água passageira, da água humana, que você bebe um copo de água hoje, e se você caminhar um pouquinho você já sente sede novamente. Jesus está falando da água que Isaías ofereceu, que é a fonte de água viva, que entra dentro do homem, purificando de dentro para fora. E a Bíblia diz que aquele que crê em Jesus, rios de águas
vivas fluirão do seu interior. Glória. É essa graça maravilhosa, salvadora, a presença de Deus, do Espírito Santo, essa água que purifica o homem do pecado. Oh glória! E Isaías continua dizendo: vinde as águas, venham todos que têm sede, e vocês que não têm dinheiro, venham e compram e comam. O alimento que Ele nos oferece é um alimento eterno. Quando Jesus se apresenta para os homens, Ele diz: olha, os vossos pais comeram maná no deserto, só que eles morreram. Mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Abastecer o corpo físico, mas o alimento que Jesus tem abastece o espírito. Aleluia! O alimento de Jesus é eterno, é por isso que Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu não sou algo limitado, eu não sou algo passageiro, mas eu tenho a vida eterna. E aí Ele continua dizendo: olha, sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Ontem lá na nossa igreja, nas igrejas, foi Santa Ceia. Eu estava observando o pastor Jefferson fazendo a Santa Ceia de uma forma abençoada. E quando ele pegou o cálice, na representação do vinho, na representação do sangue de Cristo, ele estava falando a respeito do grande significado que representa e que muitos não valorizam. E aí ele estava falando que quando Jesus se apresenta, Ele diz: olha, façam isso em memória de mim. Porque todas as vezes que você come deste pão, você bebe deste cálice, você está anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. A representação do vinho na Bíblia, existe mais de uma, é claro, mas nós temos a respeito da alegria da salvação. Quando você vai pegar o primeiro milagre de Jesus, ele está interligado à alegria de uma festa que estava acontecendo, mas o vinho se acaba, e era preciso a alegria retornar para o casamento. E aí Jesus vai realizar o milagre da transformação da água em vinho. Quando nós olhamos para essa expressão da alegria, que não é uma alegria humana, não daquele vinho que Paulo diz para a gente não se embriagar porque há contenda, mas o vinho espiritual, na representação do sangue de Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário, a gente entende que existe nessa representação uma alegria que o mundo não tem. Uma alegria que você não encontra no vinho da terra. Quando nós olhamos para Davi, a Bíblia diz que Davi pecou, transgrediu, e quando o profeta Natan chega no palácio, o profeta Natan vai repreender a ele. E aí ele dobra o seu joelho e escreve o Salmo de número 51, dizendo: tem misericórdia de mim, Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo, mas torna a dar-me a alegria da salvação. Davi tinha trono, Davi tinha glória, Davi tinha poder, Davi tinha nome, Davi tinha fama, mas dentro dele havia uma tristeza que o dinheiro não preenchia. Dentro dele havia uma angústia que o dinheiro não estava preenchendo, que o trono terreno não preenchia, mas que naquele momento o Espírito Santo de Deus, o vinho do céu desceu sobre ele, renovando a alegria da salvação. E quando Jesus diz: fazer isso em memória de mim, porque todas as vezes que você come deste pão, você bebe deste cálice, você anuncia a minha morte. Você anuncia a morte de Cristo até que Ele venha. É uma simbologia de uma alegria constante. Em momentos que a gente diz Deus aos olhos humanos, parece que não tem mais saída, não tem mais expectativa, uma tristeza tão grande. Só que quando eu dobro o meu joelho, eu me lembro que tudo aqui é passageiro. E que existe uma alegria que é eterna, que o dinheiro não compra. Isaías aparece dizendo: vinde comprar sem dinheiro e sem preço, participem desta alegria. Ele continua dizendo: porque vocês estão gastando o seu dinheiro para tentar comprar aquilo que é de graça? Porque é que vocês estão tentando preencher o vazio da vossa alma
com coisas terrenas. E às vezes nós temos ou somos levados a este ponto de tentar preencher a nossa alma com coisas terrenas. E nós vamos nos afastando de Deus. Nós vamos nos distanciando de Deus. Nós até chegamos à igreja, nós até erguemos a nossa mão, mas dentro de nós estamos pensando em coisas terrenas, em alegrias passageiras, em coisas momentâneas. Mas é neste momento que o Espírito Santo vem com a sua água limpando, tirando toda a impureza, e o vinho começa a descer sobre as nossas vidas, e nós conseguimos entender que existe uma alegria que não é limitada. E aí nós entendemos que a representação do vinho é a alegria da salvação. Glória a Deus. De coisas que o dinheiro humano não compra. Qual o preço você pagaria para estar aqui hoje? Qual o preço que você pagaria pela sua salvação? Eu estava me lembrando hoje à tarde da primeira vez em que Deus falou comigo. Eu tinha 9 anos de idade, tinha acabado de perder o meu pai, e aí eu dentro de uma igreja, eu me lembro como se fosse hoje. Igreja Evangélica Assembleia de Deus na cidade de Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Eu sento no último banco, eu e meu irmão, sem entender nada. Primeira vez que eu entro dentro de um culto. E aí o pregador estava pregando, nós chegamos mais ou menos no meio do culto. Ele vai até o final, coloca a mão na minha cabeça e diz que Deus iria me usar na palavra. E talvez se a gente olhasse para qualquer criança, isso seria normal. Só que eu estava passando por um dos piores momentos da minha vida. Uma criança. Eu estava com uma enfermidade na língua, já havia procurado muitos médicos, e o médico me disse: olha mãe, leva para casa, não tem mais o que fazer. Uma ferida que saiu após um acidente, e aquela ferida não parava de sangrar, não parava de sair ali. Eu passei quase que 1 ano comendo somente líquido e sopa batida no liquidificador. Não havia remédio que cicatrizasse. E até o meu irmão estava do lado. Eu me lembro que aquele homem de Deus colocou a mão na cabeça e usou a palavra pregador. E o meu irmão bateu no meu ombro e disse: vai ser pregador, porque é do jeito que eu falava na época. E até os meus 12, 13 anos eu não conseguia falar, tinha muita dificuldade. Às vezes abria novamente aquela ferida, às vezes novamente tinha que voltar para o médico, tinha que passar por alguns procedimentos. Mas eu nunca esqueci daquela promessa. E hoje, se eu fosse falar que Jesus me curou, talvez alguém perguntaria quanto você pagaria pela cura. Mas mais ainda, quanto você pagaria pela salvação da nossa alma? Quanto você pagaria por ver o seu filho entrando dentro da casa de Deus, glorificando o nome do Senhor, adorando a Deus, exaltando o nome dele? Quanto você pagaria para bater no peito e dizer: obrigado, Jesus, porque o Senhor se entregou na cruz do Calvário por mim, ainda que eu não merecia. É algo que nós não merecíamos, mas a graça de Deus nos encontrou. A alegria da salvação tomou a nossa vida, e nós entendemos através da palavra de Deus que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que o sangue que foi derramado, não foi derramado em vão. E se hoje estamos aqui, não é porque temos condições, é porque um dia ouvimos o convite dizendo: venham às águas. Vinde comprar sem dinheiro e sem preço, não precisa pagar, mas você tem acesso à presença e à glória de Deus. Aleluia! E ele continua dizendo: vinde comprar. Ele fala da água, fala do vinho, mas ele também fala do leite. O interessante é que quando ele está falando do leite, ele está falando a respeito de algo que é substancial para o ser humano. Alguém aqui já nasceu tomando Coca-Cola? Alguém aqui já nasceu tomando café?